Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então, nós tínhamos visto na vez passada que Pilatos, depois que mandou a sua guarda açoitar Jesus, ele devolveu Jesus aos judeus, às autoridades judaicas, dizendo que não viu nenhum crime naquele homem. Os judeus, então, continuaram, persistiram. Olha, o que nós vemos é que ele se faz filho de Deus. Aí nós tínhamos visto isso quanto é grave, porque se ele se faz filho de Deus, e eles entendiam isso ao pé da letra, significa que os deuses, reparem que os romanos acreditavam nos deuses, e os judeus acreditavam no único Deus. Então eles acreditavam que um dos deuses, ou o judeu em particular, que o seu Deus veio até a terra, teve relacionamento sexual com uma mulher, e aí Jesus nasceu. Era filho nesse sentido, carnal de Deus. E agora, se ele era filho de Deus, ele era igual então César, que era o imperador. E por quê? Porque César era considerado um filho de Deus. Se dizia um Deus, descendente de Deus. Então, agora não era um rei apenas que Jesus estivesse querendo o reino da Judéia, que estava sob o domínio de Roma. Se ele fosse um Deus, ele se equipararia ao Deus de César. E aí seria, talvez, a necessidade de ter um império. Então era necessário que Pilatos o interrogasse. Aí dizer o texto, Pilatos, ouvindo isso, temeu. Temeu, então, por dois motivos. Primeiro, como romano, essa ideia de Jesus está se equiparando a César. Ou também temeu no sentido de que um judeu muito ortodoxo na sua crença, acreditando no seu Deus, e ali estavam na festa da Páscoa, tinham milhares festejando a Páscoa naquele momento, milhões, podemos dizer, né? Cerca de 2 a 3 milhões estavam ali festejando a Páscoa. Um motim, quer dizer, uma rebelião, seria algo quase que incontrolável. E imagina você estar ali num processo de purificação para celebrar aquelas festas da Páscoa, que eram festas, levavam 8 dias, e aí você recebe essa informação de que alguém está se dizendo que é filho de Deus. Eles interpretavam ao pé da letra que Deus veio aqui e se relacionou com uma mulher para aquele cara nascer. Então isso é uma blasfêmia. Mas blasfêmia no seu verdadeiro sentido, no seu sentido teológico, religioso, pesado. Tanto que quando um judeu ele ouvia uma blasfêmia, ele rasgava a roupa, porque ele se sentia profundamente indignado, né? Logo, seria difícil conter essa multidão. Era melhor, mais uma vez, chamar Jesus e interrogar. E se por acaso será que ele era um Deus? Os judeus não acreditavam nisso. Isso era uma blasfêmia. Porque eles acreditavam no único Deus, e esse Deus era de tal forma tão grande, tão poderoso, que não se relacionava carnalmente com as mulheres. Aliás, eles odiavam os gentios, porque os gentios acreditavam em muitos deuses, e esses muitos deuses também se relacionavam com mulheres. O que o judeu recriminava isso nas outras religiões, nas crenças dos outros povos, inclusive chamando os outros povos de gentalha, de gentios, aqueles que não tinham não tinham salvação, não tinham esperança por terem crenças, por exemplo, como essas, crenças tão abomináveis na concepção dos judeus. Mas Pilatos não. Pilatos era romano. Pilatos acreditava nos deuses, e acreditava que os deuses desciam do Olimpo e se relacionavam com as mulheres aqui na terra, e nasciam os semideuses, os filhos de Deus. Aliás, acreditava inclusive que o seu imperador, César, que o colocou lá como governador da Judéia, né, como procurador da Judéia, era um Deus encarnado. Então, se não era crença para o judeu, para o judeu isso é uma blasfêmia, para o romano era uma possibilidade.
A única coisa estranha é que como pode um Deus encarnado, mesmo nessa conjunção de um Deus do Olimpo com uma mulher aqui da Terra, mas não deixava de ser um semideus, um Deus encarnado, como ele acreditava em César, um Deus podia ter vindo numa raça tão inferior ao ponto de ser dominada por Roma. Quando eles achavam que ele acreditava nos deuses, e os deuses deviam estar onde? No poder, e não na condição de submisso de escravo. Ou então, se ele fosse realmente um Deus, o que Pilatos acreditava não nele, Jesus, mas na possibilidade dos deuses ficarem encarnados, será que então isso justificava o motivo dele estar querendo ser rei dos judeus? Porque ele mostra então a sua dignidade, em que ele era uma pessoa então excepcional, por ser então um Deus encarnado, entendeu? Quer dizer, na cabeça de Pilatos também havia essa possibilidade. Então, primeiro, na cabeça de Pilatos, se essa era a acusação, isso poderia ser possível. E na cabeça dos judeus, isso era uma profunda blasfêmia. O que, diante daquela imensa multidão que estava ali para comemorar a Páscoa, podia haver um levante, uma revolução, né? Uma rebelião, podemos dizer, incontrolável, de fúria popular incontrolável. Então era necessário, mais uma vez, chamar esse acusado e interrogá-lo mais uma vez. Interessante que aí Pilatos, mais uma vez, manda o direito romano e o interroga. E o chama em particular e pergunta: da onde és? Isso é muito importante essa pergunta, né? Da onde você é? Qual é a tua origem? Se você é um filho de Deus, ou melhor, se você é um filho de Deus, vamos interpretar o pé da letra. Mais uma vez eu peço a dificuldade da gente entender, porque a gente hoje interpreta filho de Deus no sentido que todos nós somos, porque interpretamos no sentido espiritual a coisa. Lá eles interpretavam carnalmente. Se você é um filho de Deus, de onde você é? Aqui não é de onde você é no sentido, ele não está fazendo uma pergunta no sentido geográfico. No sentido de que se você se manifestou, se foi na Galiléia, se foi na Judéia, se foi numa outra localidade. Mas qual é a tua origem? Entendeu? Se ele estava sendo acusado de um filho de Deus, e para Pilatos isso era possível, ele tinha um caso clássico que ele conhecia, que era César, a cabeça dele, a cabeça de todo romano, então era necessário interrogar. Era a crença de Pilatos. De onde você é? Qual é a tua origem? Quer dizer, você é realmente um Deus? Um semideus? Um Deus encarnado? Entendeu? E Jesus calou. Como Jesus podia responder isso? De onde você é? Primeiro, Jesus não era da Galiléia. Momentaneamente a sua família morava na Galiléia. Segundo, então Jesus era de Belém, da terra de Davi, porque é lá que ele nasceu. Ele também não nasceu. Certo? A manifestação dele aconteceu em Belém. Ele não teve um nascimento natural. Tanto que depois os evangelhos, tanto Mateus tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de Lucas vão mostrar o nascimento excepcional de Jesus. Além do mais, essa coisa de ser Deus tinha que ser muito bem interpretado, muito bem entendido. Naquela época se acreditava nos deuses, o povo romano. E não quer dizer, aí só agora, na crença popular de que os deuses poderiam ficarem carnais, no sentido de fazerem conjunção sexual com as mulheres e nascerem aqui na Terra, mas eles acreditavam também que os deuses eram espíritos, os deuses atuavam, eles viam as vidas das pessoas, as situações das pessoas e interviam. Não é isso? Por exemplo, Minerva era a deusa da inteligência, que supervisionava a inteligência. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque eles também interpretavam que os deuses eram espíritos e atuavam.
Então, essa pergunta, como Pilatos poderia entender uma resposta de Jesus? Vamos levar também em consideração, na cabeça dos judeus, em que eles acreditavam também nos deuses. Olha que coisa. Mas você não acabou de dizer que eles acreditavam num Deus só? Não, eles só valorizavam um Deus que era o deles. E eles não diziam que os outros deuses não existiam. Os outros deuses eram inferiores. Eram tão inferiores que eles interpretavam que os outros deuses eram diabólicos, eram seres do mal. Porque eles também interpretavam que todos os outros povos eram impuros. Mas então o judeu, ele no fundo, ele não era monoteísta. Ele era politeísta. Ele acreditava nos muitos deuses, apenas no que eles chamavam de Elohims. Em plural de El, de Deus. A Bíblia, inclusive, começa com isso. Os Elohims criaram o céu e a terra. É que aqui está traduzido, quando a gente vê em português, Deus criou o céu e a terra. Mas no original, no hebraico, está os Elohims criaram. São os deuses. Então eles acreditavam nos deuses. Só que de tantos deuses, eles valorizavam um só, que era o deles. Que era o Jeová. Era o Deus do Antigo Testamento. Deus que guia o povo de Israel. E tanto que quando ele se comunica com Moisés, ele aparece, ele conversa com Moisés, Moisés pergunta o nome dele e ele dá o nome para ele. Yahvé, eu sou. Diga ao povo que eu sou de Deus. Como é o teu nome? Eu sou. Diga que eu sou o eu central, o guia, o orientador, o centro de atenção, o eu condutor, governante deste povo. Nesse sentido. E é interessante que ele ia na frente do povo guiando. Ele não era assim tão onipresente, ele ia na frente, ele tinha forma. Ele aparecia, Moisés via, conversava com ele, ele falava. Então, não estou falando aqui, vamos interpretar que aqui é esse Deus que a gente está interpretando no Espiritismo, da primeira pergunta do livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a suprema inteligência, a causa primária de todas as coisas. Não é isso. Deus, para aquela concepção na época do judaísmo, era um espírito. E para eles era um espírito poderoso. E era o mais poderoso de todos os outros grandes espíritos, os outros deuses. Ele era o maior de todos. Tanto que depois Moisés vai conversar com ele no Sinai e ele vai ditar leis para Moisés. E lá quando ele começa a ditar, no fenômeno de pneumatografia, que é escrita direta, um dedo de fogo, quer dizer, um dedo espiritual, quer dizer, um dedo em luz, fogo é no sentido de luz, luminoso, escreve na pedra, ou grafa na pedra, ou queima na pedra, os mandamentos. Moisés desce naquela pedra, onde vem escrito os mandamentos, chamados os 10 mandamentos, que daqui a algumas palestras nós vamos estudar, que é o final aqui do livro Os 4 Evangelhos de Jerusalém. Então, esses mandamentos, que é a chamada primeira revelação. Mas então, como é que começa o primeiro mandamento? Como ele diz, ele, Deus, ditando o seu mandamento, é ele, Deus, escrevendo, dedo de fogo, repara que ele tem dedo. Quer dizer, se apresenta com forma, não estamos falando então desse Deus absoluto, é uma entidade. Ele diz assim: eu sou um Deus zeloso, um Deus ciumento. Quer dizer, eu não quero outro Deus. Não coloqueis outro Deus diante de mim, diante dos olhos. Quer dizer, você, povo judeu, não vai cultuar os deuses, os muitos deuses, os deuses dos outros povos. Só um sou eu. Eu sou um Deus zeloso e ciumento, e que puno aquele que não me obedece. Tá certo? Você pode dizer aí, será que um espírito dessa envergadura, no caso que é Jesus, que é esse Jeová, né? Porque depois está lá escrito lá no livro de Isaías que esse Jeová nascerá em Israel. Nascerá, ou conheceremos a sua luz, ele brilhará em Israel, nascerá de uma virgem em Israel. E o próprio Jesus várias vezes diz, né, eu sou. Ele veio para os seus não conheceram, etc. Bom, resumindo, evidentemente que não é que ele estivesse falando essa linguagem dura, é que Moisés, como médico,
só podia interpretar uma voz de comando e de firmeza e militar porque ele precisava conduzir um povo rebelde. Se ele só se apresentar para muito povo, aquele povo rebelde, que ele não conseguia controlar no deserto, aquela mensagem, vamos amar, vamos perdoar, se alguém for aqui inimigo, eu perdoo 70 vezes 7, ele não ia conseguir controlar aquele povo nunca. Tudo bem? A ordem deveria ser militar. Tanto que depois Moisés vai apresentar esse Deus como o Senhor dos Exércitos. Poderoso, quer dizer, um militar, um general. Alguém que dá ordem e dá instrução. Então, a própria necessidade da época, a linguagem da época, e para um tipo de povo rebelde, precisava ser apresentada nessa forma militar. Mas para os judeus, aí agora estou fugindo um pouco agora desse assunto, apenas eu quero dizer que para os judeus, esse espírito do Antigo Testamento, que eles davam valor e diziam que era o maior de todos, ou que era o que eles seguiam, os judeus seguiam, então ele chamava esse espírito de Deus. É o meu Deus. Então volto mais uma vez a dizer, não pense aqui nunca no sentido de Deus absoluto. Quer dizer, o nosso Deus, como se tivesse, existem muitos deuses, o nosso Deus, o nosso espírito protetor, é o maior de todos, é o mais poderoso de todos. Ponto final. E esse é Jesus. Então, quando veio esta colocação, em que ele se diz aí filho de Deus, quer dizer, Deus encarnado, vamos levar isso aqui, então, na sua verdadeira colocação. Quando diz que ele é filho de Deus, no sentido, então, mais do que tudo, é que ele é um Deus encarnado, manifestado aqui. Mesmo se vem da relação de um outro ser divino com as mulheres, uma mulher aqui na Terra, ou ele mesmo usou uma mulher aqui na Terra para nascer, não importa. Ele é um Deus que se presente. O judeu não aceitava isso. O romano aceitava. Mas, independente de aceitar ou não, Jesus sabia que o judeu tinha o Jeová como Deus dele. E se ele reconhecia, e por várias vezes ele mesmo disse que ele era o Jeová, quer dizer, aquele espírito que era considerado Deus pelos judeus presentes, então ele também não podia dizer ou negar que ele não era Deus. Ele não está dizendo que ele não era o Deus absoluto, que ele chamava de Pai. Quer dizer que o Pai era maior que ele. Mas ele não negava também, não tinha como negar que ele não era aquele Deus que os judeus tinham como Deus da religião deles, do Antigo Testamento. Tá certo? Estou complicando? Não. Então, quando Pilatos vai interrogá-lo, da onde você é? Da onde você é? Quer dizer, qual é a tua origem? Então, como Jesus podia explicar? Qual é a aula que Jesus teria que dar para Pilatos para explicar? Primeiro, com relação à crença, com relação aos espíritos, que eles não se utilizam da matéria para reencarnar no sentido dos deuses, que não fecundam mulheres aqui da terra. Como Pilatos ia entender isso? Se o próprio Pilatos acreditava que o imperador dele era um Deus encarnado. Então estava na hora ali de dar explicações teológicas para Pilatos. Além do mais, essa concepção hoje nós sabemos que é errada. Mas que espíritos dessa envergadura, como Jesus ou outros, quer dizer, espíritos elevados, considerados na época deuses, que eles se manifestam aqui, eles se manifestam. Como é a manifestação desses espíritos? Por exemplo, como que ocorre um fenômeno de materialização de um espírito desse? Veja, como que ocorre um fenômeno de materialização de um espírito simples aí, criminosa, inclusive, de alguns séculos antes, como a Katia Kings, que veio materializada através da médium Florença Cooks, e que ficou 3 anos materializada diante do cientista William Cooks. Ora, agora eu estou falando de um espírito, que é a Katia Kings, que anos antes foi criminosa, matou algumas pessoas.
se materializou. Inclusive se materializou por 3 anos, até mesmo para ajudar no seu processo de desenvolvimento, inclusive kármico, de compromisso desses crimes. Eu não vou entrar muito nisso, só quero apenas, que não é aqui o nosso caso está aparecendo, mas apenas eu quero dizer que ele também se materializou, Jesus. Só que, olha que diferença de um espírito deste nível, como que ele se materializa, tá certo? E olha de um espírito do nível de Jesus, como ele se materializa. Agora aqui tem uma outra explicação que deve ser levada em consideração. Como que se poderia explicar o conhecimento da materialização de espíritos para o Pilatos, algo que só ia ser estudado, começar a ser estudado em 1869 por William Crookes na Inglaterra? Como explicar? Além do mais, William Crookes está estudando inicialmente fenômeno de materialização de um espírito criminoso, quer dizer, de baixo nível, de médio ainda, com certas dificuldades, de inferioridade, sectoplasma, etc. Como entender de algo mais extraordinário de espírito e chega ao ponto de ser o protetor, o governador da Terra, onde usa-se técnica científica de conhecimento, de substância, muito superior, onde que não fica necessariamente amarrado a ectoplasma de humanos, mas sim de substâncias de planetas superiores e mais ainda de substâncias de mais rarefação do ambiente terreno, como do trigo e da vinha, como ele vai explicar lá na Santa Ceia, na chamada Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, quando ele fala do vinho e diz: tomai isto é o meu sangue, quer dizer, eu também uso para o meu corpo toda a substância da uva. Isto é o meu pão, quer dizer, eu também tenho na materialização do meu corpo a substância do trigo, na sua essência. Como que são essas essências desses elementos? Podia-se entender naquela época átomos, substâncias, molécula do trigo, molécula do vinho, como é que se é feita essa essência? Como explicar isso para Pilatos? Quer dizer, qual é a sua origem? Que plano que ele entenderia de que origem? Ele entenderia os planos divinos? Mais ainda, entenderia como é que acontecem manifestações de espíritos assim? Silêncio total. O próprio Jesus já tinha dito isso. Um dia antes, nós estamos na sexta-feira, por volta do meio-dia, já estava quase chegando ao meio-dia, a hora sexta, meio-dia, porque o dia começava de manhã, né, e 6 da manhã. Então a hora sexta é por volta do meio-dia, 6 horas depois, então por volta do meio-dia. Então como que Pilatos ia entender isso? Então ele faz essa pergunta: da onde é isso? Silêncio total. Aí Pilatos então continua interrogando. Bota ele, faz uma interrogação oficial, se senta no litóstroto, que é a cadeira de julgamento da autoridade romana, ou Gábata, como é escrito em hebraico. Em outras palavras, senta na cadeira da autoridade de julgamento, como se fosse fazer um julgamento oficial, e começa então a interrogar Jesus. E diz assim, agora falando como autoridade julgando, já que Jesus silenciou. Ele está dizendo: esse teu silêncio é grave. Se esse silêncio é grave, como é que eu posso cuidar do seu caso? Você tem que se manifestar. Senão, como é que eu vou te julgar? Mas só que Jesus não podia se manifestar. Quer dizer, se ele não tinha condição de julgar, era um problema dele. Só que ele, como juiz, não tinha capacidade ainda de julgar algo super mais elevado que ele. Um juiz só tem a capacidade de julgar aquilo que está muito concernente, ou muito ligado ao nível do seu povo. O nível do seu povo. Talvez um pouquinho mais. Um juiz, quando faz lá as leis, os juízes, quando fazem as leis do povo, eles são leis um pouquinho mais adiantadas do que o povo. Mas não pode ser muito mais adiantada. Imagina se a Constituição brasileira diz: amai os vossos inimigos. Quanta gente teria na cadeia? E quanta gente tem inimigo? E aí não ia respeitar a Constituição, quanta gente ia ser presa? Então a lei não pode, uma Constituição, amar os vossos inimigos. Isso é coisa do Evangelho.
Mas um país, um juiz colocar isso lá e ter que defender uma Constituição dessa. Né? O juiz é o defensor da Constituição. Aqui no nosso país, né, os legisladores, no caso, os deputados, né, e os senadores formam as leis e o juiz é o defensor dessa lei. Como que ele vai defender uma lei como essa? Não tem relação com o público, não pode, né? Imagina uma lei, eu bater numa face da outra. Como o juiz, hoje em dia, poderia defender isso? Aqui a lei diz, se você bater na face de alguém, você vai ser preso, ou com uma agressão física. Esse é o nível do nosso povo. Entendeu? Você bate na cara de alguém, um juiz vê isso, ou então você vai ser julgado por isso, e é provado por testemunhas e exemplos e fatos que você bateu na cara do outro, você já é preso, independente se o outro virou a cara ou não. Isso não faz parte da lei, entendeu? Então, quero dizer que os juízes só podem legislar sobre o nível de maturidade de um povo, e às vezes um pouquinho mais. Sempre o juiz de um povo tem as suas leis um pouquinho mais adiantadas. Por quê? Para poder arrastar o povo a um crescimento um pouquinho maior. Depois tem outras constituições, as leis mudam, etc. Aí o povo já está mais adiantado, e a lei é um pouquinho mais adiantada naquele povo para poder arrastá-lo para um nível mais alto. Ele vai de degrau em degrau, gradativamente subindo. O Stênio falou isso hoje aqui na leitura da página, quando ele falou assim: produz 60, 30, 60 e 100. Olha só, parece que vai multiplicando. 30, 60 era para ser 90, né? Mas ó, 60 pula para 100. Repare que, conforme você vai crescendo, você vai tendo um plusinho maior, um nível de salto um pouquinho maior, porque vai ficando mais rarefeito, vai subindo mais rápido. Quanto mais você é atrasado, mais o processo de doação, de crescimento é mais denso, é mais pesado. Assim, logo, Pilatos não podia receber, primeiro, o entendimento científico do processo de Jesus, nem o entendimento espiritual do processo do caso Jesus. Pronto. Segundo, agora Pilatos vai julgar e sentar. Jesus tem de se manifestar. Agora Pilatos vai julgar de que forma? Segundo as leis que ele conhece. E as leis que ele conhece, que é do direito romano, que é um passo adiantado no nível da civilização do povo, repare que era a primeira lei que se teve em termos de justiça para a humanidade. Olha do direito romano para cá, quanto que já foi desenvolvido. Voltamos na base. Qual foi o primeiro povo a falar em direito, em justiça, em leis judiciais? Foram os romanos. Nós estamos na justiça básica, preliminar, que já era muito mais adiantado do que os outros povos dominados por Roma, mas ainda era muito inferior, tão inferior que foi o primeiro estágio, o estado de direito do direito. E ele senta para jogar com aquele conhecimento. Então, se ele senta para jogar com aquele conhecimento, voltamos a dizer, se ele não tinha capacidade para entender cientificamente a manifestação de Jesus, se não tinha capacidade para entender espiritualmente o nível de Jesus, ele também não tinha, então, condição de julgar Jesus. Porque as leis que ele tinha na sua frente, na lex romana, quer dizer, as leis romanas eram muito inferiores, rudimentares, embrutecidas, materializadas. O ideal estava muito materializado, como explica Pietro Bori, para poder julgar o caso de Jesus. Que convenhamos, diz o Balde no livro Cristo, só podia ser julgado por Deus. É nível alto para poder entender situação tão elevada. O caso dele não era caso para Pilatos. Pilatos tinha um corpo de leis, mas não servia, não encaixava. É como se aquele caso precisava criar uma jurisprudência nova, não é assim que a gente fala lá no tribunal? Tem que criar uma jurisprudência nova, porque não se tem base para julgar tal coisa. Quer dizer, podemos dizer que o tribunal, e ali o tribunal era o litóstrofos, a cadeira em que ele sentava, que representava essas leis, o tribunal era incapaz de julgar tal coisa. Faltava instrumento para isso, entendendo espiritualmente e cientificamente. Faltava mesmo silêncio de Jesus. Mas aí Pilatos insiste, mas você tem que falar, cara. Se
você não fala, como que eu vou te julgar? Os caras estão lá fora, estão te entregando aqui, você é condenado. Aí Pilatos resolve apelar. Apertar o cerco, você tem que se manifestar. Fala, você não sabe que eu tenho poder para te crucificar ou para te soltar. Eu tenho esse poder. Essa cadeira aqui, esse gabatá, essa posição de juiz me dá essa condição de dizer se você é condenado ou não. É que nem um juiz. Ele ouve o Ministério Público, ele ouve as testemunhas chamadas lá pelo advogado de defesa, levanta todas as informações, tudo aquilo que está nos autos, e aí ele tem uma capacidade de julgar. E ele, baseado naquelas informações, ele pode soltar, liberar ou prender. É assim. Pilatos fala então para ele: eu preciso te ouvir para juntar as peças todas e julgar. Você não sabe que eu tenho esse poder de te soltar? Não vamos falar aqui no sentido do arbítrio, no sentido superficial, como se eu quiser eu te solto. Não é se eu quiser. É no sentido de eu tenho legitimidade jurídica me concedida pelo povo dominante, concedida pelo meu imperador, concedida pelo meu reino, concedida pelo meu senado, que me dá essa capacidade, essa condição de eu poder te condenar ou te soltar. Você tem que se manifestar. Isso é uma autoridade que eu tenho. E os evangelhos, e Paulo e outros, não falam que nós temos que respeitar as autoridades? Temos que respeitar. E ela é uma autoridade. Você fala, mas era autoridade porque era um povo que dominou. E daí? É autoridade. Aqui também, quando nós tivemos a ditadura, o governo militar era autoridade. Autoridade constituída. Se você é contra, se manifesta contra, vença o mais forte. Estamos na lei do Darwin. E eles eram autoridades mais fortes, tinham força militar, e logo com a força militar instituíram uma constituição, os atos 1, 2, 3, 4, 5, e que valeu como lei. Agora você pode discordar, então você tem que se bater contra. E aí é lei do Darwin, essa faixa de luta vence o mais forte. Mas se você é de ordem espiritual, como se fosse ordem espiritual, você não vai lutar com o poder militar. Aliás, quem é de ordem espiritual não está nem aí para militar. Pratica o bem, faz amor, faz caridade, pratica o bem, fala do bem, fala. Aquele negócio. Mas Gandhi não lutou contra a Inglaterra desde quando? Ele lutou contra a Inglaterra, contra o indiano, contra o muçulmano, contra todo aquele que é evoluído. Tanto que não lutou contra a Inglaterra, que quando deram para ele a presidência da Índia, ele não quis, foi para a força. Não é isso? E quando ele, depois que conseguiu a independência da Índia, ele não parou a luta, continuou lutando por uma outra causa, fazer o indiano amar o muçulmano amar o indiano. Isso é coisa de espírito superior. Ele luta por outra causa. Tá certo? Ele luta por outra causa. E luta de uma forma tão estranha que ele faz uma luta, consegue a independência de um país como a Índia, diante da maior potência militar na época do início do século, né, que foi a Inglaterra, e o faz sem arma. Aliás, o seu meta é uma ahimsa, não violência. Total. Então, quer dizer, até mesmo quando você quer se bater contra o outro, ou se levantar com o outro, você vai se levantar com as armas do seu nível. Que nem a Inglaterra entendia, e a gente não vai querer que se a Inglaterra, depois de 1900 anos de cristianismo, não entendia, e ainda não entende hoje, como Gandhi venceu, como o farol, que foi grande no dizer de Einstein, que as pessoas nem acreditam que um farol desse viveu na nossa época. Como você quer 1900 anos já de cristianismo, se a Inglaterra não entendia, você vai querer 1900 anos antes que Pilatos entendesse. Então, é silêncio total. Mas ele era autoridade. E as escrituras falam, inclusive Paulo, que nós temos que respeitar a autoridade. A autoridade merece respeito. Merece respeito porque ela está no nível daquele povo.
E se ela está no nível daquele povo, ela tem um caráter de controlar o povo e elevar o povo um nívelzinho a mais. E nunca uma autoridade, um poder de um país pode ser muito mais elevado que o povo. Por isso que Gandhi também não aceitou ser presidente da Índia. Porque na hora que um cara não pagasse o imposto, ele vai te perdoa. Aí ninguém pagava imposto. Aí como é que vai ser? E perdoa. E perdoa 70 vezes 7, porque se o outro não pagar, eu te perdoo também. Mas não tem como. Então é melhor não aceitar. São outros instrumentos, é outra forma de governo. Você é rei. Jesus, vim aqui para testificar a verdade, mas meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo, não é no sentido físico, não. Quer dizer, não é desta forma. Não é desta forma de constituir um reino. Não é desta forma de político, não é desta forma de governo, não é desta forma de defesa. Os meus anjos, diz ele, me defenderiam, mas também não defenderiam nesta forma, como nós entendemos, de uma defesa militar. É outra situação completamente. A defesa é, inclusive, indo para os martírios. Uma das formas de defender Cristo é ser testemunha de Cristo e testemunha ou mártir. A palavra testemunha e mártir é a mesma coisa, só que em língua é diferente. Então, como é que é? O testemunho do Cristo é o mártir. É só a mudança do grego do latim, é testemunha e mártir. É a mesma coisa. Então, é completamente diferente. O defensor de Cristo vai para o circo, ser atacado pelas feras, ser crucificado. Então, não dá para comparar. Então ele tinha que silenciar. Aí Pilatos continua dizendo, mas eu sou autoridade. E ele não podia negar que Pilatos não era autoridade. Pilatos era autoridade para aquele povo, sim. Pilatos era autoridade construída para aquele povo. Se estava exercendo bem ou não na sua posição, era um karma dele. E na hora que Deus quisesse tirar. E por enquanto que ele não tirou, era autoridade, sim. Jesus não nega isso. A autoridade precisa ser respeitada. Quer dizer, para aquele nível, para aquelas pessoas, ela tem uma função biológica. Uma função biológica, uma função de evolução, de controle, de guia, de formar um grupo, uma nação, etc. Então, quando ele diz isso, mas eu sou autoridade, eu tenho esse poder de julgar, isso me foi me dado, porque isso não se manifesta. Jesus não nega. Então ele vai dizer, nenhum poder te foi dado se não foi pelo alto. Realmente, você tem poder. E quem te deu foi o alto. Foi os céus, é o plano elevado. Existe uma consciência cósmica que nos dirige. Não existe acaso. Está tudo matematicamente controlado. Você está no lugar certo, para as pessoas certas. Apenas juntar para julgar o meu caso. Sugênero. Não tem caixa. Ele não podia dizer isso. Ele não tinha como dizer, porque se dissesse, era como entrasse por um ouvido e sair pelo outro. Mas você não tem capacidade para me jogar. Isso até uma afronta, até um deboche com o outro. Não é isso? É um desvalor para o outro. Você é um incapaz. Você não consegue me. Eu sou de nível superior. Quem é de nível superior, silencia. Quem é de nível superior, silencia. Não sai aí. Então, eu sou Deus. Eu sou poderoso. Não adianta nada. O outro não vai entender. Então, é só uma arrogância. Não significava nada. Além do mais, se ele era mesmo Deus, ele tinha que mostrar para Pilatos poder. Porque Pilatos só entendia de Deus como poder. Como é que ele podia dizer que ele era Deus mesmo se a cruz se arrebentou, tudo ficou tudo sangrado, tudo arrebentado, tudo furado? Aí Pilatos, mas agora 2000 anos depois a gente entende, então vai esperar 2000 anos? Ele está ali julgando naquela hora. Entendeu? Bom, ele diz então, cara, eu sou Deus, eu sou poderoso, eu sou lá do céu, eu sou do... A Pilatos era um fraco. Tanto que a cruz toda arrebentada. Já estava ali diante dela, toda arrebentada, com a coroa, uma capa de um bombom, gritando Deus, rei,
de vermelho, a cabeça toda arrebentada, as costas todas arrebentadas, a cara toda amassada, apanhou que não acabava mais, estava ali diante de Pilatos, aí vai tirar a onda, que é Deus? Embaixo. Aí você vai lá dizer assim, mas então é por ignorância de Pilatos. Pouco importa, o cara é ignorante. Ignorante no sentido de não compreender outro nível. Há uma distância psicológica. Se é uma distância psicológica, você pode estar pertinho, no encaixe, não bate. Não há sintonia. Vibrações diferentes. Você tem um rádio, o seu rádio só pega AM. A onda da FM está aqui, você não vai captar. Por enquanto que o seu rádio não pegar FM, você não vai captar FM. São ondas, frequências vibratórias diferentes. Você tem uma parede de rádio, só pega AM, como você vai pegar o FM? Acabou. Não tem como. Mas existe o FM. Achar ridículo dele. Não adianta você falar isso. Ele nem sabe o que é FM. O rádio dele é só AM. Pronto. Acabou. Então, Jesus agora fala daquilo que ele pode entender. Ele diz que tinha poder de julgar, ajudar. Sim, é verdade. Você tem o poder. E esse poder te foi dado pelo respeito total à humanidade. É um poder. E é um poder legítimo. Agora não é um poder só te dado pelo alto, no sentido do império, mas é o meu alto. Foi te dado, constituído espiritualmente. Logo, se você tem um poder que te foi dado espiritualmente, a sua responsabilidade no julgamento é muito grande. Você imagina o poder que te foi dado espiritualmente para julgar todos os casos. Foi te dado pelo alto. Qual é a sua função? É importante. Foi te dada pelo alto. E quem é o alto? O mesmo alto que estava dando poderes espirituais para Jesus também, e que Jesus disse, eu e o alto somos um, eu estou no alto, o alto está em mim, mas o alto é maior do que eu. Aquele alto, aquele Pai que ele reconhecia, que era alto, amplo, gigantesco, e que atuava nele, as obras que eu faço no Senhor, que as faço, o alto que está em mim, o Pai que está em mim, que faz as obras, esse mesmo poder que atuava e que dava legitimidade a Jesus, ao ponto dele dizer para os apóstolos, mas quem vê a mim vê o alto, vê o Pai, porque eu sou a manifestação, a representação desse Pai aqui para vocês. Tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai vos tem dado a conhecer, tudo aquilo que eu ouvi do alto vos tem dado a conhecer. Quando ele se diz que ele é legítimo, acreditar em mim, porque eu sou enviado pelo Pai por causa das minhas obras. Quem faz obras como essa tem uma legitimidade do alto ou do Pai. São expressões de Jesus. Então ele coloca em pé de igualdade a mesma legitimidade de Pilatos. Do mesmo jeito que o alto se manifesta em mim, se manifesta em você. E como a minha vida é controlada pelo alto, o Pai me deu um cálice para tomar, ele também te deu uma função para exercer, que é essa de julgar. E a hora que ele não quiser, ele te tira. Te toma. Todo rei, todo governo, toda autoridade, todo chefe, diz o Balde no livro Problemas Atuais, ele tem uma função biológica. Tanto que você não pode nunca compreender um chefe inferior ao povo, porque se um chefe inferior ao povo vai levar o povo para baixo. O chefe tem que ser superior ao povo, mas ele não pode ser muito superior, porque ele não pode conduzir o povo. Vai perdoar e tal, não pode. Então ele tem que ser de um nível, um próximo, mas superior ao povo, para o povo ir crescendo um pouquinho gradativamente. Gradativamente. Se ele for muito alto, ele vai ter que se adaptar para poder falar uma linguagem bem próxima do povo. Jesus, para adaptar, não em termos de governo, mas em termos de ensino, como ele teve que fazer? Parábola. Falar em parábola para poder explicar coisas do reino de Deus. Já que você não entende, vamos contar a historinha. Havia um grão de mostarda, uma mulher perdeu uma moeda em casa, teve algum fermento. Teve que falar na linguagem que as pessoas entendem. As pessoas entendiam de fermento, entendiam de moeda, entendiam de peixe. Tem que falar nessa linguagem. Administração de fazenda, dever dinheiro, isso de juiz, condenação. Essas são as histórias das suas palavras. Para poder falar numa linguagem acessível. Então, eu nego, você é autoridade. A mesma autoridade que me foi dada pelo Pai com relação à governança da terra, como um todo deste outro reino, do qual sou rei, e que não é deste mundo, a mesma autoridade que me deu este reinado, deu você para esse teu nível, para esse teu julgamento. Por isso que é grave
dizer, isso é importante, o que é grave, e aí é muito grave, foram aqueles que te entregaram para você julgar. Aqueles que me entregaram. Aqueles que me entregaram, leia-se as autoridades. Tá? Isso é grave. Porque eles não têm capacidade para julgar. Só de assuntos religiosos. E eles estão querendo a minha condenação e estão me apresentando aqui com condenações políticas. Falaram que eu ia destruir o templo, falaram que eu quero fazer baderna, falaram que eu não quero pagar impostos, falaram que eu quero ser rei aqui da terra, e fizeram uma opção de argumentos que são argumentos políticos. Eles têm conhecimento religioso. Para isso, apresentaram testemunhas falsas, fizeram um julgamento errado, estão aqui mentindo de coisas que eu nunca falei. O meu argumento é sempre religioso. A minha manifestação foi sempre de manifestação religiosa, de ensino religioso, baseada e amarrada sempre na Torá, que é a lei do Antigo Testamento, a lei ditada por ele mesmo aos profetas, e eu sempre fui e falei às claras, nas sinagogas e nos templos. Nunca fez manifestação política, nunca pediu arma, nunca disse que alguém deve deixar de pagar impostos, nada disso. Tudo que eles falaram, isso é mentira. Agora, isso é grave. Você não está fazendo esse tipo de julgamento. Você está recebendo informações de quem tem argumento religioso para cuidar do meu caso religiosamente e não quer. Que por mais que não me entendam religiosamente, sabe que tudo que eu falei está amarrado lá. Na lei. Até quando eu mando amar, quando eu mando perdoar, tudo. Nada vai passar sem cair no pingo da lei. A lei está arrumada. Aquilo que da lei foi mudado foram de conotações humanas. Ouviste que foi dito? Eu, porém, vou dizer, tudo conotação humana. Mas aquilo que é divino, é escrito. Então, o meu julgamento deve ser por ordens espirituais. Porque quem acredita em mim, acredita na Torá, acredita na lei. Aliás, a lei foi ditada por ele mesmo. Agora, os judeus não quiseram. Inventaram de tudo, fizeram uma argumentação política de rebelião. É uma blasfêmia. Estão criando situações falsas, testemunhas falsas para você me julgar. Seu julgamento foi dado pelo alto. Eles, se fizessem um julgamento espiritual, uma análise da minha vida espiritualmente, teriam condição para isso. Não fizeram. Pegaram todos os argumentos, inventaram, como dizendo que eu quero destruir o templo, não pagar imposto, fazer rebelião do povo, ficar no lugar de César, ficar no lugar, fazer um reino aqui na terra, inventaram. E aí eu estou me entregando a você para você me julgar. Já que eles querem me tirar do mundo, eles querem me matar, eles não me querem aqui, eles não têm autoridade para me tirar do mundo, porque Roma não concede isso para eles, só concede a você. Você, Pilatos, tem essa autoridade que é dada pelo alto, que é a lei do teu povo, é a lei daquele nível que permitia, para aquela época, a pena de morte. Não estou dizendo que a pena de morte é a lei do Deus absoluto. Mas para aquela época, para aquele povo, naquele nível, era o que a lei permitia. E se a lei permitia, era, podemos dizer, reconhecida para aquele estágio espiritual do planeta, você tem essa autoridade. Eles não têm. Por isso que eles inventaram tudo que eles querem me tirar daqui. Então, grave é o que eles estão fazendo. A sua também é grave. Não como autoridade para julgar. Me mandar para a cruz ou me tirar da cruz, o julgamento vai vir. É você que vai decidir. Agora, o que é grave em você é o temor. É medo de rebelião, é medo de ficar contra os judeus, eu sou aqui um qualquer do judaísmo, eu não tenho força, eu posso acabar com esse cara que resolvo, ou porque eu estou com medo de alguém dizer que eu não tenho lá relação com César, como os judeus disseram, se você não condenar, você não é amigo de César. Então eu fico pensando, será que eu não vou ser amigo de César? Bastava ele dizer para César, eles que não são teu amigo de César.
Porque César queria que a lei fosse cumprida. Tanto que depois, anos depois, em 36, Pilatos vai ser expulso do cargo de procurador na Judéia, de procônsul, de governador da Judéia, pela autoridade, porque não cumpriu a lei como Roma mandava. Não cumpriu a lex romana, a lei romana. Então, ele tem autoridade, inclusive se a pessoa é condenada, de matar. A lei faculta isso. Os judeus têm autoridade? Tem. Para quê? Para julgar assuntos espirituais, não de matar, mas para julgar assuntos espirituais. E é o que eles deviam de fazer com Jesus. Saber se Jesus estava certo ou não, se as palavras dele se encaixavam com Moisés, com os profetas, saber se aquilo era o ensino correto, se aquilo era um progresso diante da lei. E aí, como eles não contaram nada, mas não queriam Jesus, a ideia é tirar Jesus do mundo, então eles tiram de inventar. Porque isso é grave. Porque aí não é só uma capacidade de julgar, não é só uma... E aí na sua capacidade de julgar, você não julga bem porque é covarde. No caso deles, mais do que isso, eles têm uma lei espiritual e eles mentem diante da lei. Eles não usam a lei corretamente. Você usa a lei, você conhece a lei, está fazendo o julgamento correto, é covarde. Entendeu? O caso deles é grave, mais grave. Eles, mais do que uma lei humana, que é legítima, eles têm uma lei espiritual que também é mais do que legítima, porque foi dada pelo alto. Veio e marca de fogo. O dedo divino escreveu na pedra. E o quinto mandamento está lá: não matarás. Eles têm argumento espiritual e eles estão inventando, e já que eles não podem matar, eles estão usando você para isso. Então a sua situação de covardia é grave. Jesus não deve. Tanto ele fala em mais grave. Eu estou tirando essa conclusão da covardia. Jesus diz: a sua situação é legítima. Só que também há componente de gravidade no seu caso. E nós estamos aqui mostrando qual é. No caso deles, há uma gravidade de falso testemunho. E a própria Escrituras fala não usar falso testemunho. Aliás, um dos mandamentos, não é esse? Os mandamentos não falam isso. Não dá falso testemunho? Ou não? E eles não estavam dando falso testemunho? Quando foi que Jesus disse que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias? Quando Jesus falou que não ia querer pagar imposto? Quando Jesus disse que queria ser rei aqui da Judéia? Quando Jesus disse que era um filho de Deus nesse sentido de ser uma materialização divina? Quando? Invenção. Isso é grave. Não dá falso testemunho. É uma das leis, lei divina. Então é grave isso. Se fosse até levar na balança na própria conhecimento do judeu, não só nós sabemos que a lei de Moisés é maior do que a lei romana, é mais elevada, como nós sabemos também que o judeu aceita isso. Aliás, ele aceita a lei divina e não a outra. A lei divina que ele tem. Ele considera como lei divina, não a dos outros, dos romanos. E eles estavam usando mal a sua própria lei. O não matar, o não dar falso testemunho e o mais. E entender o caso de Jesus na sua verdade. Aliás, o próprio João Batista, há dias antes, já dizia, quando mergulhavam as pessoas no rio, as autoridades, os soldados, ele dizia: não deem falso testemunho. E não agir de violência. Não usem a condição de vocês de militar, de guarda, de vigilante, para dar falso testemunho, nem agir com violência. Então, não batia a situação do que os judeus estavam fazendo, as autoridades judaicas. Ora, então, nessa situação, Pilatos se vê completamente diante de Jesus, se vê completamente amarrado. E agora? Então ele opta pela essa ideia: não deve ser crucificado. E devolve para os judeus. Olha como é que ele devolve. Mais uma vez ele devolve. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora do pretório, sentou-se lá no Litostros, ou no Gábata, ali na condição então de julgador. Era dia da preparação da Páscoa, quer dizer, a festa dos judeus, já era quase meio-dia, estava dentro da lei, às claras.
nada de julgamento à noite, é escuro como a lei mandava, tudo correto. Ele então diz assim: eis aí o vosso rei. Era o dia da preparação da Páscoa, quase à sexta hora, disse ele aos judeus: eis aí o vosso rei. Eles, porém, clamaram: tira-o do mundo, crucificam. Pilatos lhe disse: pois hei de crucificar o vosso rei? É isso mesmo que vocês estão querendo? Eles responderam, os príncipes dos sacerdotes: não temos outro rei senão César. O nosso rei é César. Ora, convido a vocês para ler lá o livro das crônicas do Antigo Testamento. Tem o livro Crônicas 1, Crônicas 2. Lá tem a regência do profeta Samuel. E os judeus diziam assim: por que nós não somos iguais aos outros povos e nós não temos um rei? Todos os povos têm um rei. Nós não temos um rei. Nós também queremos um rei. Aí Deus falou pelos profetas, também falou pelo profeta Samuel: vocês não precisam do rei, vocês me têm. Eu guio vocês. Eu oriento vocês mediunicamente pela pneumatografia, pela psicografia, pela psicofonia. Eu oriento pelas profecias através da minha escola de médios. Não precisa de rei, mas aí eles insistiram: mas todos os povos terem um rei. Eu também quero nós teremos um rei. Aí insistiram tanto, começou a ter rebelião para cá, e grupo para lá, e dividir. Então, tudo bem, que haja então o rei. Mas veja bem, são vocês que estão querendo, depois não vão reclamar. Porque o reino divino é assim, né? Um reino feito por Jesus, o reino de Deus, ele só quer as coisas espirituais, não quer nada. Quando vem o rei aqui, o rei vai querer aquilo, tudo que é divino, vai querer as coisas para ele, ainda vai levar uma boa vida, né? Você vai ter que sustentar o reino. A corte de um reino, vocês sabem como é que é. É ele, a família dele, os amigos dele, os parentes dele, as amantes dele, aquilo tudo vive na corte, aquilo tudo muito luxo. Além de ter que sustentar então essa máquina do reino, tá certo? Ainda vão ter que enfrentar essa justiça dele. Porque eu faço julgamento através dos médiuns, o julgamento espiritual, através dos profetas. Quando ele julgar, é ele que vai julgar. E se ele não julgar, qual é? E normalmente é assim. Vai julgar pelos seus interesses. Quase sempre interesses econômicos. Vai obrigá-los vocês a irem para a guerra por causa dele. Quando eu faço diferente. Há uma causa divina em todo o processo. E aí, vocês estão querendo? Depois não vão reclamar. Quiseram botar o rei. Qual foi o rei? Saul. O pai fica no próprio nome, não pode ser muita boa. O próprio nome, Saul quer dizer grande. Era o nome de Paulo. Paulo chamava Saul, Saulo. E aí depois, quando ele entrou para o cristianismo, ele troca o nome de Saulo para Paulo. Saulo quer dizer grande, Paulo quer dizer pequeno. Puxou. Ele antes era 12, quando ele entrou para o cristianismo, ele passou a ser pequeno. Saul entrou no poder. Passou a ser rei. Mas foi interessante, ele disse: então olha bem, isso aqui é um reino. Mas que fique bem claro, esse reino é meu subordinado. Foi eu que coloquei ele aí. Também se eu quiser, eu também tiro ele. Olha bem. Ele vai receber, ele vai ser ungido por mim. Então o profeta Samuel estava lá, mediunizado, ungiu Saul e deu para ele a condição de rei. Como se está dizendo, você vai ser um filho de Deus, ou melhor, um representante de Deus na terra, para fazer sempre a vontade dele. Você é humano, mas veja bem, você está aqui como um representante de Deus, para cuidar o povo de Deus. O povo não é teu, o povo é de Deus. Lembra da circuncisão? Todo mundo que nasce porque sai um sêmen do pênis, e o sêmen do pênis, né, é o homem, então, que é esse manifestador da vida, uma marca no pênis, para dizer que aquilo que sair daqui é meu, made in Jeová, está sob a supervisão divina.
Então este povo é meu. Aliás, ele diz, eu sou o teu Deus e você é o meu povo. É assim que ele fala na Torá, nas leis do Antigo Testamento. Eu sou o teu Deus, o teu guia, e você é o meu povo. Diga, fui eu que vos tirei do Egito. Ora, então, o Saul recebe essa condição de rei, vai ser rei. E ele então se manifesta através do profeta, vai ungir, vai colocar lá a coroa de rei e vai ficar assim. Eu, profeta, estou te ungindo, quer dizer, o Espírito está ungindo através do profeta, como estivesse dizendo, você é rei, é meu submisso, é meu servo, é meu empregado para guiar este povo. Tá bom, Saul começa, tudo bem, tá tudo muito bom, daqui a pouco começou a crescer a sua nobreza, a crescer o seu palácio, a crescer a sua desordem, essas coisas que a gente conhece daí dos políticos, né, de reinados, tudo é a mesma corrupção, é tudo igual em todo lugar, e a hora que a gente for falar, a gente vai ser igual a eles tudo, porque tudo faria o mesmo saco, é o nível do planeta, é o nível. E Pilatos, e no caso, Saul, faz essa situação de desequilíbrio. E começa o rei começa a desobedecer às vontades divinas, a julgar por causa própria, por interesse próprio, para as suas vantagens, para as suas riquezas, e contrário às vontades divinas, abusando das leis, escravizando, destruindo o povo. Vai haver uma rebelião. Aí vai logo, então o profeta se manifestar. E os médios começam a dizer, esse reino não está cumprindo a sua função. Esse rei não está cumprindo a sua função espiritual, de levar o povo. Muito pelo contrário. O exemplo dele é de mau caráter, está afundando o povo. E Deus diz, vou trocar este rei. Vou tirar você daí e botar outro no lugar. Como fui eu que te dei o reinado, você sai, porque vai entrar agora no seu lugar Davi. Davi era pobre, Davi era cuidava dos animais do campo, né, do pasto, era pastor, era um homem simples, é ele que vai ficar no teu lugar. Era baixinho, era forte, ele vai ficar no teu lugar. Saul falou, não, eu não saio daqui. Mas Davi está constituído o rei, falou o profeta, quer dizer, o Espírito através do profeta. Saul está constituído, eu não saio, luta. Mas só que Davi respeitava Saul. Até aquele nível Davi era honesto. Davi então começou a fugir, porque Saul queria encontrar Davi para matar. E aí começou aquela perseguição, aquela coisa toda e tal. Até que um dia Saul vai para a guerra com os filisteus. Samuel, o profeta, já tinha morrido. Era um outro profeta agora que cuidava. Ele então, sem saber como é que ia ficar lá, se ele ia vencer a guerra ou não, ele viu que o negócio estava apertado, os filisteus estavam mais poderosos. E ele queria saber se ele ia vencer, se ele ia ter ajuda do alto, se o alto ia amparar para ele vencer a guerra. Ele vai procurar um médico, a médico na cidade de Endor. E aí quem se manifesta? Aliás, diz o texto, um dos Elohim se manifestando, quer dizer, um dos deuses, olha como é que Deus era no Espírito. E quem era um desses deuses? É que tinha acabado de desencarnar, Samuel. O próprio Samuel, os textos falam, um dos Elohim, só que na tradução fala, um dos espíritos que sobem do Sheol, aí eles não traduzem o que é da letra. Lá no original está Elohim, um dos deuses, quer dizer, um dos espíritos grandes, poderosos, mas menor do que o maior de todos, que é o Jeová, que é no caso o nosso Jesus. Um deles veio através da neve de Endor. Como ele antes recebeu Jeová, agora a neve está recebendo ele, Samuel. Samuel vem para Saul e fala assim, Saul, está errado, não faça guerra. Aliás, você já tinha de abandonar o reinado. Mas aí, se você insistir na guerra, você vai morrer. Amanhã você vai estar do lado de cá. Não no meu nível. Porque Samuel era elevado e ele era atrasado. Ele vai estar do lado de cá, quer dizer, vai estar no plano espiritual. Só que no plano espiritual inferior. Saul não acreditou, foi para a guerra, fez a guerra, perdeu a guerra, botou a espada, jogou o corpo por cima, se matou, no outro dia estava do lado de lá. Mediunidade fidedigna, corretíssimo, deu tudo certo, as escrituras narram isso, está tudo lá. Ora, então repare que ter esses reinos, ter o reino é um problema. O rei é daqui do mundo. Israel não precisava ter um rei. Eles não queriam ter um rei. A ordem era, nós não queremos ter rei, nós temos Jeová. Quem é o nosso rei? É Jeová. Mas quando eles constituíram o reino daqui do mundo, né? E depois, vamos ver, depois do livro das Crônicas, Crônica 1 e Crônica 2, nós temos outros dois livros interessantes no Antigo Testamento, que é o
Primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis. Está no plural, é que tem rei que não acaba mais. Tanto que a primeira coisa que depois eles vão fazer, eles vão dividir o reino em duas partes. Israel, que é propriamente Israel, e o reino de Judá, que é a Judéia, que está em Jerusalém. E aí vão ficar lá tocando poder, brigando, depois vão unir o reino outra vez, os reinos todos, porque depois de muitos reis, tem um rei chamado Davi. E o rei Davi vai unificar aquele reino. E o rei Davi unificou o reino. Depois vem os seus outros reinos. É Samuel, Salomão e os outros reis vão dividir tudo outra vez, virar bagunça. Fazer guerra, explorar o povo, fazer pacto com povos atrasados e dominadores, entregar Israel praticamente ao exílio, destruir economicamente o país, destruir espiritualmente o país, etc. Então, podemos dizer que até o nome dos livros, Livro dos Reis, e como os judeus acreditavam que todo reino que eles possuíam, primeiro, eles sabiam pela história dele, lá no livro da crônica, não precisavam ter rei. O próprio Jeová cuidava deles sem ter rei. Olha como eles estavam lá no Egito presos. Jeová foi lá, tirou eles através de Moisés. Moisés não era rei, era um profeta. Como Moisés não sabia falar direito, que era meio gago, ele usava o irmão que era Araão. Eu uso a voz de Araão, dizia Jeová. Não precisava de rei. Tirou eles por 40 anos, eles ficaram no deserto recebendo leis, tudo direitinho, lá, os mandamentos, sabiam se conduzir, não precisavam de rei, nada político. Quando eles, muitos e muitos anos depois, resolveram instituir o rei, está lá no livro das crônicas, não precisa de rei. Eu cuido de vocês através da mediunidade. O plano espiritual cuida. Não, mas nós queremos. Então vai ter um rei. Depois vão arcar com a coisa, vai ter problema. E teve, para desgraça dele. Mas mesmo assim, eles sempre sabiam que o rei era um servo de Deus. Não era o rei absoluto. O rei absoluto era o espiritual. Era o Jeová. Tanto que ele colocava aquele rei, ele destruía aquele rei. Aquele era o rei verdadeiro. E colocava no Jeová. Era assim que o judeu acreditava. Isso era a lei espiritual deles. Isso é o que está na Torá. Isso é o que está no Antigo Testamento. Isso é o que eles acreditavam. Agora, Páscoa, vem Pilatos e diz: julguei ele. Vocês me disseram que ele era rei dos judeus? Logo ele já descartou, viu que aquele era ilusão, loucura, esse negócio de filho de Deus, aquilo tudo. Ele já descartou, ele já volta com a ideia pronta. Está aqui, é o rei, é isso que vocês estão dizendo? Ele é o rei dos judeus? E eles então vão falar: não temos nenhum rei senão César. Ora, isso é um absurdo, porque eles não tinham nenhum rei. Até o rei Davi, que era o maior de todos, que eles mais amavam e respeitavam, eles sabiam muito bem que Davi não era rei legítimo. Rei legítimo era quem mandava em Davi, que era Jeová. Jesus também vai deixar isso bem claro, porque isso está na Escritura. Quem é maior? Como é que o Cristo pode ser filho de Davi, se Davi chamava ele de Senhor? Como ele pode ser o Cristo filho de Davi, se Davi chamava o Cristo de Senhor? Era a autoridade maior. Então o rei era um rei só politicamente enviado, servo de Deus. Eis então que Davi escreve seus salmos e as suas músicas, e sempre nos seus salmos ele vai dizer que ele é sempre inferior ao reino divino. Mais ainda, ele vai dizer inclusive que ele é servo de Deus. Ele vai dizer assim, no salmo mais conhecido, que é o 23. Acompanhe comigo. O Senhor é meu, nada me faltará. Ele me coloca e enche a minha mesa na frente dos meus inimigos, que barram diante do poder de tudo que ele me dá. Meu copo transborda, a minha mesa fica farta, meus inimigos ficam assim, ó. Tudo isso quem dá é ele. Eu sou o servo dele, ele me pastoreia. O seu cajado é que me conduz. Não é assim? Moisés sabia disso, o povo sabia disso. Moisés sabia, o povo sabia, aquelas autoridades sabiam. Plenamente sabiam.
E mais ainda, sabiam que essa legitimidade de uma concessão por pedido do povo de ter um rei político, esse rei era servo, era inferior ao rei verdadeiro, que era o espiritual, que era a realeza verdadeira. E aí é grave. Eles também não aceitavam o estrangeiro. O estrangeiro era gentil, o estrangeiro era impuro, o estrangeiro era imundo, o estrangeiro não estava no pacto da salvação, o estrangeiro não tinha a marca no pênis para dizer made in Jeová. Tudo que veio por esse é de Jeová. O estrangeiro não tem isso, é gentil, é impuro, não faz parte do pacto abraâmico, não está ligado ao pacto de Abraão para a salvação. Logo, nunca César poderia ser considerado, ainda mais ser considerado rei deles. Se eles não aceitavam nem rei dos judeus, porque eles sabiam muito bem que o único rei legítimo era o rei do outro mundo, que era Jeová, eles tinham isso bem claro. E se eles aceitavam que todo estrangeiro era gentio, ainda mais aquele estrangeiro que era o povo dominante, que explorava eles politicamente, explorava economicamente com impostos altíssimos, pesadíssimos. Como que ele diz que o único Deus, rei que nós temos é César? Isso pode dizer que é o absurdo dos absurdos da contra-religião, da contra os princípios, contra a cultura, contra o que se tem de mais legítimo de espiritualidade judaica. Podemos inclusive dizer que raramente o povo diria ou ouviu uma bobagem dessa. Eles podiam matar e arrebentar com aquelas autoridades romanas. Eles falaram para Pilatos: se o povo ali em massa escuta uma coisa dessa, nunca. O povo poderia até querer acreditar que Jesus queria destruir o templo, que Jesus é um ser divino e que Deus veio aqui na terra e transou com uma mulher para ele nascer. O povo ainda podia acreditar nessa bobagem e também matar Jesus, ou cair em cima para matar Jesus, mas também o povo nunca poderia admitir. E isso era muito mais grave, talvez tão grave, talvez até mais grave, que aqueles que eles tanto odiavam, que era o povo dominante, agora as suas autoridades dizem: o povo dominante tem na sua autoridade maior, que é César, o nosso rei. Isso o povo não aceitava. Isso é o ABC do livro das Escrituras. Está um dos livros mais respeitados, o livro das crônicas antigas. Como foi construído o reinado, como é que surgiu o reino, o primeiro reino que foi Saul. Como foi constituído Davi, por que Deus tirou Saul e botou Davi, por que Deus depois brigou com Davi, porque Davi não fazia as coisas corretas, mandou usar e explorar de outras mulheres, por que ele foi contra Salomão, porque Salomão tinha 700 mulheres, mais 300 concubinas, e aí muitas delas eram estrangeiras, manchando culturalmente o povo judeu. Eles sabiam isso é história bíblica. Isso está narrado nos livros escriturísticos. Eles sabiam, primeiro, que nenhum rei de judeu era legitimamente rei. Era só um servo do único rei que era Jeová. E que o próprio Jeová só colocou esse servo ali por pedido do próprio povo, que deveria assumir as consequências, porque ele mesmo não queria. Ele queria, como rei absoluto, guiá-los através dos profetas. É história. E mais, que todo povo estrangeiro é impuro, não faz parte do pacto abraâmico, mais ainda, pior ainda, aquele era uma impureza muito pior, porque era do povo dominante que escravizava eles. E agora vem dizer que o único rei que eles têm é César. Agora, voltamos a dizer, como nós falávamos na palestra passada, o homem aqui na terra, por mais que ele seja criminoso, e Jesus diz que isso daquilo que eles estavam fazendo era grave, mas era muito grave, porque eles estavam adulterando, manchando, enganando, trapaceando, fazendo o que a lei não permitia, que era matar, usar de falso testemunho, e mais ainda instituindo um rei falso e impuro,
rei que não era admitido por Jeová, pelo Deus deles. Então, essa situação que era grave, no entanto, mesmo numa situação como essa, mesmo diante de bandidos conscientes, podemos dizer assim, porque Pilatos era bandido, fraquejou, mas tinha autoridade e de alguma forma estava entendendo o processo. Agora, aqueles que estavam fazendo essa trama toda estavam profundamente conscientes, estavam trabalhando no campo da consciência, arrumando todo um conchavo, todo um conjunto de artimanhas para fazer imperar a sua vontade, mesmo numa situação como essa, mesmo num mal extremamente grave, de pessoas extremamente, podemos dizer, trevosas, mesmo assim, é o alto que conta. Falávamos na palestra passada, falamos em muitas palestras, não existe bala perdida, não existe acaso. Tudo aquilo que você faz e fala, até isso, está amarrado, está dentro de um processo preparado e comandado pelo alto. Só é permitido aquilo que o alto deseja, quer e espera. Rebelião de peixe só existe, falávamos aqui, dentro das margens do rio. Um peixe pode nadar contra a correnteza? Pode nadar contra a margem, pode até aonde vai a margem, depois ele não pode fazer mais nada. E no fundo sempre ganha o rio, né? Assim que a gente dizia. O rio é uma consciência maior que abarca o peixe, que domina o peixe, e o peixe, sem saber, é levado pelo rio. Assim nós achamos que podemos ir para lá, para cá, fazer revolução para cá, fazer isso, julgar para lá, mentir para cá, enganar dali, ser trevoso para cá. Existe uma consciência maior, que é a do alto, que vê tudo, que controla. O que acontece é que quando você está numa floresta, e você quer sair dessa floresta, se você está lá embaixo, você está lá no interior da floresta, você não vê nada. Não vê nada. É isso? Se você subir em cima de uma árvore, na floresta, está lá em cima, também você já vê um pouquinho mais. É isso? Mas se tiver uma montanha, você subir na montanha, você vai ver até o final da floresta. É assim? Eis a visão, então, instintiva. A visão racional e a visão intuitiva. A visão instintiva é quando você está lá embaixo da floresta, você só vê a árvore que está na tua frente. Ou a que está à sua trás, do seu lado. Quando você sobe em cima de uma árvore, é a visão racional. Você já vê um pouquinho mais ali, você já consegue ver ali tem um rio para lá, ali tem uma clareira, ali tem uma montanha. Não é isso? E quando você vai para o alto da montanha, você está no mais alto da floresta, você pode olhar lá no fundo, saber inclusive como a floresta acaba e aonde está o caminho de saída. Você tem uma visão de conjunto que é a intuição. Tá certo? Então, o homem, quando ele é assim atrasado, ele está aqui na fase intuitiva. Ele acha que ele faz o que ele quer. Ele pode fazer o que ele quer, que ele faz o que ele quer, ele que manda, ele quiser, bate na pessoa, arrebenta, dá um soco, dá um tiro, dá uma bala, dá uma bala. Só que o alto domina ele, vê tudo que ele está fazendo, tem-o sob a sua mira, como um imenso telescópio, ele está todo sob o controle. Tá certo? É um peixe, meu amigo. Mas existem rios maiores, mais amplos, que é no caso da razão. Seres como esses aqui, os sacerdotes, as autoridades judaicas, que agora já não faziam mal mais da bestialidade, de dar soco, da pontapé, mas de arrumar argumentos de astúcia para dominar, que são argumentos da razão. E você acha que com a razão você tem lábio, você engana, você enrola, e eles estavam se achando estáticos, porque eles inventaram som de mentiras para Pilatos, e enrolaram Pilatos e conseguiram botar Pilatos amarrado dentro do seu esquema. Parece que a razão é poderosa e vencedora. A intuição é mais alta. E também vê tudo o que eles estão fazendo. E acontece que Jesus escolheu e planejou ir para a cruz.
A cruz é planejamento do alto. É o cálice do Pai. É planejamento. Eles não sabem que eles mesmo estão caminhando e fazendo tudo para que aconteça o planejamento. Jesus já dizia desde o início, já está lá no Antigo Testamento, nos livros antigos. Ele vai ser condenado, ele vai para a cruz, assim até um dos seus amigos vai tramar, etc. Tudo já estava tudo marcado. A quantidade de moeda, tudo corre para o alto e vem lá de cima. Controla tudo, está tudo matematicamente. O Senhor está contando do alto. E aqui a pessoa está se gladiando, inventando situações, indo contra Moisés, e ficando do lado de César, dizendo que ele quer destruir Deus, dizendo que ele não quer pagar imposto. Faz uma porção de artimanhas, isso que é do nível deles, que é do nível da astúcia, mas no final, para realizar aquilo que foi planejado, era do alto. Agora, não só eles fazem assim, até o que eles falam. Até o que eles falam, também eles não sabem o que dizem, mas o som também é manifestação do alto. Lembra quando nós falávamos aqui, na vez passada, na palestra passada, o seguinte, quando nós dizíamos assim, Pilatos, então tomou Jesus, mandou a soltar. E os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça a coroa e vestiram o manto. Então os escravos, os soldados não sabiam nada. Botaram uma coroa, ele é rei. Né? Botaram um manto nas costas dele, ele é rei. Se curvavam e diziam assim, eu te saúdo, rei dos judeus. E curvavam. Estamos usando de ironia. O homem imbecil da força e dava uma bufetada nele. O imbecil da força, do instinto, diferente da razão, faziam e manifestavam o reverenciavam como rei, corretamente. Eu te saúdo, rei. Ele dava uma bufetada. Pilatos, mais uma vez, saiu do pretório e disse aos judeus, eis que eu vou lutar fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo uma coroa de espinhos e um manto escarlate. Pilatos disse, eis aqui o homem. Então Pilatos já é de um nível mais elevado, é do nível da razão, diz que ele é homem. Aqui eles vão referenciá-lo como rei. O homem instintivo do soldado romano, agressivo, que dava a bofetada, fez toda a teatralização de Jesus como rei, disse que ele era rei e o saudou como rei. O alto controla tudo. Até o que você faz está correto. Agora o homem da justiça como Pilatos, o alto também controla tudo. Aliás, até a posição dele foi dada pelo alto. O alto controla e ele vai dizer o mais correto. Eis aí o homem, totalmente humano, 100% homem, 0% animal, foi o tema da nossa palestra passada. O homem da astúcia também é controlado pelo alto. Agora vem uma outra forma. Aqui o homem da astúcia, da lei romana, mas também o homem da razão, da lei, da Torá, do Antigo Testamento. Também eles vão falar o que é correto. A mensagem. Tiram do mundo. Que bênção. Talvez uma das faces mais bonitas das Escrituras. É o objetivo da evolução. O objetivo da evolução é essa, nos tirar do mundo. Aliás, nós só estamos no mundo porque caímos. Ficamos materializados com o mundo.
E evoluir é sair da materialização para a espiritualização. Os orientais falam de forma muito interessante quando eles falam o sujeito que é comido pelo mundo, que é dominado pelo mundo, e aquele que come o mundo. Aquele que domina o mundo. Tiago vai dizer assim também, né? E Jesus também vai dizer, eu não sou deste mundo. Eu não sou desse mundo. Nós vamos ver no Evangelho, na Epístola de Tiago, essa colocação, né? Bem-aventurados que vencem a tentação, porque receberão a coroa da vida, espiritualmente, de sair do mundo. Eu não sou deste mundo. A ideia é sair deste mundo. Sair deste mundo é o máximo da evolução. Daí dizer Jesus, eu venci o mundo, eu não sou desse mundo. E a regra era essa. Agora é interessante que se você for perguntar para um político, para um religioso, aqui, para um homem atrasado, todas as fases aqui no mundo, o que a pessoa quer é ficar no mundo. O que faz bem para a pessoa é ficar no mundo. Nós vivemos orando para ficar no mundo, para pedir a Deus. Um sujeito fica doente, ele vem logo botar o nome no caderno de oração para ficar curado. Para quê? Para ficar no mundo. Não é para ficar curado espiritualmente, não. Obrigado, Senhor, pelo esse belo câncer, porque esse é terminal, Senhor. Vou cair fora. Ninguém quer isso. Aí você fala, mas também você está fazendo isso porque é só discurso. Eu sei, é só discurso. A gente não aguenta isso. Mas é a realidade, é isso que a gente gosta. Por exemplo, doutrinariamente, a gente sabe que tendo a imortalidade, que tendo a lei de causa e efeito, que tendo a lei do karma, que tendo o controle da expiação em prova, como ser diferente? A gente é que não suporta ela. Nós que não suportamos a realidade. Veja a rainha Elizabeth, quando chegou na hora de desencarnar. Ela disse, tudo que eu tenho, tudo meu reino, tudo, por mais de um minuto de vida. Ela estava todo reino, ela perdia todo o reino, deixava de ser rainha. Para ficar aqui no mundo, né? Aliás, completamente diferente ela preferia ficar pobre e ficar viva no mundo, ou encarnada, do que ficar rica e não ficar marido e morrer. Então ela tentou fazer uma barganha. Completamente diferente do Figueiredo, né? Que também é outro presidente, assim, de uma capacidade assim, intelectiva bem grande. Quando ele diz assim, se eu fosse uma pessoa que ganhasse salário mínimo, queria dar um tiro na cabeça. Então, se é tão ruim ter o salário mínimo, né? Frase do Figueiredo, se eu ganhasse o salário mínimo, queria dar um tiro na cabeça. E aí todo mundo resolve o salário mínimo. Ele não tinha como resolver, olha a situação de ser rei, de ser governante, né? Assim a rainha, ela preferia ficar com menos do salário mínimo, ela dava tudo, por mais de um minuto. Porque a pessoa não quer morrer, não quer sair do mundo. Quando a lei da vida, a lei da evolução é de tirar do mundo. Veja, quando eles falam tirar do mundo, eles estão crentes que estão falando assim, alguma coisa assim absurda. Estão crentes que estão falando alguma coisa assim, muito que eles mais desejam, mas aquilo que eles mais desejam, que é ver Jesus pelas costas tirado do mundo, é a coisa que Jesus mais desejava. Tanto que Jesus desejava que ele nunca ele se defendeu perante Pilatos, perante as autoridades. Porque se ele se defendesse da capacidade advocatícia dele, aliás, ele é o advogado, ele é o paracleto, ele é o espírito de verdade, a própria palavra no original é advogado, né? Aquele que está junto, que cuida, porque sabe todos os emaranhados, todas as reentrâncias da lei, porque conhece a lei toda, é o advogado. Ele não se defendeu, porque se ele se defendesse, ficaria obrigado a ficar no mundo. Se ele diz para Pilatos, se defende, Pilatos diz, não te condeno, e você fica aqui, vou perseguir os judeus e eles vão ter que te engolir, a Lazagalo, eles vão ter que te engolir, imagina Jesus ficar aqui. Como ele tem uma saúde maravilhosa, Jesus não tinha espinha, uma saúde maravilhosa, nem espinha, não espirrava, aquela saúde perfeita, porque mente sã, corpo são. Se a mente era perfeita, era puro corpo, então era perfeito, imagina quando que ele ia morrer, meu Deus. Ia ficar aí. Estava aí, Jesus. Hoje aqui nós estamos falando do evangelho dele. Vim aqui, outro dia ele no outro centro, outro dia no outro igreja. Porque não adiantava também ele dar um evangelho novo. Ele ia dar um evangelho novo, se a gente nem compreende isso que ele falou há 2 mil anos. Então ele ia ficar aqui. Fazendo o quê? Que vida chata. Mesmo tendo um pouco materializado, muito ruim. Eu fico pensando nas palavras que ele falou para
para Madalena, né, quando, na hora da ressurreição. Né? Eu ainda não fui para meu pai. Vou estar com ele logo mais. Veja, pai, eu ainda não fui. Estava louco para ele. Quando os apóstolos perguntam lá na Santa Ceia, para onde vai, Senhor? Vou para o meu pai. Então, tu está de ir. Embora. Se libertar. Não é ficar aqui no mundo. Então os judeus falam, tirai-o do mundo, achando que estavam fazendo alguma condenação. Era a condenação que ele queria, aliás, era que estava estabelecida e que ele estava louco para acontecer. E que bom que, como ele tinha um controle de tudo, porque estava lá no alto, já sabia que era meio-dia, estava chegando meio-dia, 3 horas, tufo, ia desencarnar. Aparentemente aqui para os homens, já ia ser autorizada por Pilatos o corpo ser descido da cruz, pelo pedido de José de Arimateia, seria colocado no túmulo a Deus. Fui. Cumpri a vontade do Pai. Tudo está consumado, é o que ele vai dizer 3 horas depois dessa frase absurda que os homens falam. Aparentemente absurda. Tirar-o do mundo era o que ele mais queria. 3 horas depois ele afirma, tudo está consumado. Tudo está como programado, foi consumado, tinha tipo de tudo foi perfeitamente feito segundo a tua vontade. Tudo está consumado. Sem falha. Então, até a frase de todos eles, do homem instintivo bestial, a nível dos soldados, o homem da lei romana, do político, a nível Pilatos, da razão, o homem tipo sacerdote, autoridade religiosa, tudo é controlado pelo alto. Tudo, inclusive, não só o que você faz, não tem bala perdida. Está tudo correto. E até o que você fala, você não sabe o que fala. Mas até isso, você passa a ser um servo, um instrumento de Deus. Influencia, pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Pergunta 459. Influenciam os Espíritos na nossa vida? Ou vamos trocar aqui pelo alto? Influencia o alto na nossa vida, sim, muito mais do que podemos imaginar. Aliás, continua a pergunta, em verdade, são eles, os espíritos que vos dirigem. Mudando, influencia o alto na sua vida muito mais do que supões. Aliás, é o alto que te dirige. Muita paz.